Glória a Deus, vamos então para mais uma meditação então da nossa tarde da esperança. Hoje o tema vai falar um pouquinho a respeito da oração, a respeito da importância de nós orarmos, da importância de nós intercedermos, da importância de nós recebermos oração. E para isso eu peço que você abra o teu coração para aquilo que o Senhor quer ministrar à tua vida. E para isso o texto de hoje está lá em Tiago, no capítulo 5, Tiago 5. Tiago 5, a partir ali do verso 13. Tiago 5, 13. Tiago 5, lá no finalzinho da Bíblia, verso de número 13. Marina, aproveita que você está aí, traz um copo d'água para mim, Marina, por gentileza. Tiago 5, a partir ali do verso 13, diz assim: Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Até aqui. Vamos ler. Obrigado. Muito bem, Tiago aqui então ele apresenta para nós algumas orientações bem práticas, né, sobre como que o cristão ele precisa reagir diante de diferentes situações, né, sofrimento, alegria, pecado. E esse texto especificamente ele enfatiza a centralidade da oração, né, a importância da comunhão e a eficácia da fé. Né? São 3 pontinhos aí que Tiago trata aqui então nesse contexto aí desses 3 versos apenas que nós lemos agora, né? Então, em primeiro lugar, uma coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que a oração ela deve acontecer em todas as circunstâncias. Em todos os momentos ela precisa acontecer. Tiago ele orienta a gente que diante do sofrimento a nossa resposta deve ser a oração. Diante da alegria, gratidão. Então, independente do momento em que nós estejamos vivendo, a prática da oração ela precisa ser exercida, precisa ser feita, precisa ser parte da nossa história, né? Um crente que não ora é um crente que está meio perdido, né? É um crente que não entendeu ainda como é que a coisa funciona, né? Um crente que não ora, que não tem a prática da oração, é um crente certamente com problemas sérios. Porque a oração ela é a base de tudo. A base da nossa fé, a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós expressamos o nosso sentimento com Deus, é a forma como a gente conversa com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Ele através da oração, né? E não necessariamente precisa ser aquela oração toda pomposa, não. Assim como nós conversamos com o nosso cônjuge, a gente conversa com Deus. Liberdade, com transparência, assim como eu falo com o meu filho fala comigo, a gente assim fala com Deus, né? Então, nós precisamos praticar a oração, e ela não precisa acontecer somente naqueles momentos chave, né? Não, você vai orar, você vai fazer oração para almoçar, para jantar, você vai dormir, você faz oração para dormir, tem gente que nem isso faz. Então,
sabe, vai além disso, vai além desse rito que muitas vezes a igreja ensina e a pessoa toma como aquilo fosse só aquele momento, né? Ah, não, vamos orar, né? Alguém manda uma mensagem ali no WhatsApp, tô passando por umas lutas, tal, daí você põe a mãozinha lá, né? E vai orar, mas na verdade você nem ora, né? Você só colocou a mãozinha só para cumprir tabela, né? Você só nem ora. Ah, não, Deus entendeu. Não, para e ora, né? Para aquele momento e ora, interceda por aquilo, porque o Senhor tem algo para fazer e Ele quer, como a gente vê lá no Antigo Testamento, Ele está olhando para quem está na brecha, procurando aquele que está na brecha. Em Ezequiel a gente vê isso, né? Será que nós estamos na brecha? Será que nós somos aqueles que são encontrados na brecha da oração, aqueles que estão ali prontos, vigilantes, sempre atentos a tudo que acontece? Não, eu sou um intercessor, eu sou aquele que me coloco à disposição para falar com Deus. Então, em todas as circunstâncias, seja alegria, seja de dor, seja o que for, nós precisamos, né? Isso mostra uma vida cristã saudável. Isso mostra uma vida cristã que é marcada por uma comunhão constante com Deus. A oração basicamente é isso, né? Ela demonstra a sua intimidade com Deus. Algumas pessoas, elas têm dificuldade para orar, e daí você fala, puxa, mas é falar com Deus. Aí você começa a se questionar, será que essa pessoa ora frequentemente? Será que essa pessoa no secreto tem esse hábito de orar? Orar em voz alta, porque isso é didático, né? Você quer aprender a orar, faça a sua oração em voz alta, você começa a ouvir e você começa a, puxa, é assim que ora. E você vai crescendo nisso, mas ela precisa ser constante. Ela não pode se resumir a uma situação específica, né? Vamos orar pelo almoço. Não, mas orar orar intensamente em todas as situações, seja momentos difíceis ou seja no momento de festa, né? Um cristão maduro, ele não se entrega ao desânimo. Um cristão maduro, ele se coloca como: Senhor, eu não entendo por que as coisas estão acontecendo assim. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei o porquê dessas coisas, mas eu me coloco diante do Senhor em oração, porque eu sei que o Senhor pode dar o escape. Eu sei que o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Eu sei que o Senhor pode reverter toda essa situação. Eu sei. Então nós precisamos colocar isso em prática, né? Oração em todas as circunstâncias. Minha pergunta: você falou com Deus hoje? Hoje, 29 de abril de 2025, você falou com Deus hoje? O que você falou para Deus? É algo que a gente precisa fazer sempre. Ao acordar, a primeira coisa que você precisa, a primeira palavra que precisa sair da sua boca, assim, é: Senhor, obrigado, porque mais um dia o Senhor me deu. Eu acordei. Eu estou aqui. Então nós precisamos em todo momento. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a oração uns pelos outros, que Tiago mostra para nós. Quando alguém está doente, Tiago ele recomenda, né? Chame os presbíteros, tal, e faça oração. Algumas pessoas leem esse texto aqui e falam assim: não, só a oração do presbítero, do pastor tem poder, né? Então aqui fala para chamar, deixa eu ir lá chamar para orar. Não, mas é você mesmo. É você, o Senhor Jesus chama você para ser o intercessor. O Senhor Jesus chama você para se levantar e orar. O seu líder, o seu pastor, o seu líder direto na igreja, ok, principalmente quando é para você a oração, você precisa da oração, ok, mas nós também precisamos nos posicionar como aqueles que estão sempre prontos a interceder. Lembra, intercessão é diferente de oração simples, né? A intercessão você não faz por você, você faz pelo outro. Você intercede pelo outro, né? Nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos clamar para que o Senhor Jesus faça algo. Quando você encontra alguém na rua, e isso algumas pessoas têm medo, né?
Tipo, você encontra um amigo, faz tempo que você não encontra, tal, daí a pessoa começa a compartilhar uma luta, uma dificuldade, daí, puxa, sabe que você pode orar por mim? Claro, você pode orar ali, naquele momento, naquele instante ali. Ah, mas todo mundo vai ver. E aí? Qual o problema? Você não precisa pegar assim, Senhor Jesus, abençoa. Não. Abraça ali e ora em silêncio junto com ela, baixinho, só vocês dois, sabe? Você pega aquele texto lá que Jesus recrimina os fariseus e fala, não, mas Jesus fala que é para entrar no quarto e só lá. E a gente deixa de abençoar a vida das pessoas naquele momento. Naquele momento. Quando alguém mandar uma mensagem para você que está passando por uma necessidade, não vai dizer assim, não, no meu tempo devocional, hoje à noite eu vou orar por você. Não, ora agora, naquele minuto. Quantos minutos leva uma oração? Algo específico, alguém compartilha com você, Senhor Jesus, fulano aqui me mandou essa mensagem agora, eu não sei, está enfrentando uma luta terrível. Eu não sei o que é. Senhor, visita ela agora, Senhor Jesus. Está passando vai passar por uma cirurgia. A cirurgia é 14h. Não, mas meu tempo devocional é só às 20 horas, não vai dar. Né? Então, você se coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu quero interceder. Você sabia que quando você ora, e eu preguei isso, né? Eu mostrei estatísticas, não sei quantos se lembram de um estudo feito nos Estados Unidos, de uma organização lá, e eles fizeram alguns testes a respeito de ansiedade, depressão, e eles perceberam que eles fizeram só com pacientes, né? Depressivos, tal. Então um grupo lá recebeu intercessão e o outro grupo não recebeu intercessão. E aqueles que receberam intercessão, as pessoas deprimidas mesmo, entre eles oraram uns pelos outros, e o outro grupo não recebeu, né? Obviamente, o grupo que recebeu oração teve melhoras no seu diagnóstico, no seu tratamento, tal, do que não recebeu. Só que o mais interessante de tudo isso foi que nesse grupo que recebeu a oração, aqueles que oraram tiveram melhoras ainda maiores do que os que receberam a oração. Olha que louco. O grupo que recebeu a oração teve melhoras muito maiores, né, do que não recebeu. E os que receberam a oração, os que oraram, a melhora deles foi superior aos que receberam a oração. Então, ou seja, quando você intercede, você está pedindo pelo outro, mas a gente não faz ideia do quanto nós somos abençoados. O quanto o Senhor Jesus nos abençoa. Eu acho que se nós tivéssemos essa noção completa, a nossa vida de oração seria outra. Ia chegar no culto aqui, eu ia fazer um apelo ali assim, o pessoal ia vir aqui, falar, quem pode vir orar? Ia chover de gente aqui para orar. Ia vir todo mundo, cercar as pessoas aqui, vamos interceder, vamos orar. Porque eu quero ser participante disso. Eu quero ser aquele usado pelo Senhor para abençoar a vida. Lembrando, e é uma frase que eu sempre digo, a oração o poder não está naquele que faz a oração, mas naquele que ouve a oração. O poder não está no pastor que fez aquela oração ungida, o pastorzão que é ungidão e vai lá, não. O irmãozinho lá que é pedreiro, está lá sentadinho no último banco lá, se ele orar com fé, a oração dele é tão forte quanto a de qualquer pastor que estiver aqui na frente. Porque o poder está naquele que ouve a nossa oração de fé. Né? Então nós precisamos ter essa prática de orar uns pelos outros. Né? Ele fala assim de nós também confessarmos os nossos pecados. Né? Ele fala que a gente vai entrar no terceiro ponto, mas a oração intercessória traz alívio. A oração intercessória traz paz. A oração intercessória, ela alivia o fardo. Ela alivia o fardo. É como se você se colocasse ao lado da pessoa e ajudasse ela a carregar uma mala pesada que ela está levando. É como se você juntasse aí, pega nessa ponta aí que eu pego nessa, vamos junto levar essa mala aqui. É isso.
Então isso faz diferença, né? E nós precisamos na nossa caminhada estar atento, né? Porque quando o fardo estiver pesado, você é instrumento de Deus para aliviar o fardo. Você é instrumento de Deus para ajudar a pessoa a lidar com aquela situação difícil. Que talvez para você é algo simples, mas para a pessoa é algo muito pesado. Então quando nós nos colocamos como intercessores, vamos orar por isso. Vamos orar por isso, vamos clamar por essa situação. Vamos pedir a Deus para que Ele venha em teu favor. Porque existem situações em que a gente não vai conseguir suprir a necessidade das pessoas. Vai ter situações que a pessoa vai compartilhar algo com você e você fala, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço, Deus? Eu não tenho condição de ajudar essa pessoa de alguma forma. Você pode orar. Você pode orar. Você pode chegar e, Senhor, se eu tivesse condição financeira para ajudar esse irmão que está passando por essa luta aí, mas eu não tenho, Deus. Mas Deus, ajuda, visita essa pessoa. Essa é a intercessão. A oração não é algo assim que você faz e tipo assim, é algo abstrato, não, ela é algo muito concreto e ela precisa ser praticada no comunitário, sabe? Quando você se coloca, e Tiago incentiva a gente, ele entra no ponto ali da confissão de pecados, né? Confessem os pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. É algo mútuo, sabe? Nós orarmos, confessarmos para que a gente possa ser curado. E muitas pessoas, elas precisam passar por esse momento de cura e elas precisam falar. E vocês juntos vão poder orar um pelo outro e essa pessoa ser curada. A gente precisa ter muito claro na nossa mente o poder da oração feita com fé. Ela é capaz de curar. Ela é capaz de fazer coisas novas. Sabe? Não é um ato que você faz agora, se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser vai livrar, se Deus quiser, lógico que se Deus quiser tudo isso acontece, mas eu preciso crer, Senhor, o Senhor já fez isso, o Senhor já fez isso, eu creio nisso, e essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está passando por lutas, e eu quero em nome de Jesus clamar para que isso aconteça. Nós precisamos praticar isso. E detalhe importante, nós não somos imbatíveis, infalíveis. Muitos momentos nós seremos aqueles que vamos precisar da oração. Não é porque você está anos na igreja, que você tem N experiências com Deus, que você não precisa de oração. Precisa sim. Eu, como pastor, preciso de oração. Nós precisamos, e nós precisamos de pessoas que estão ali, do lado. Como é bom você ouvir pessoas chegar para você assim e falar, pastor, eu tenho orado por você. Uau! Não sabe como isso é um renovo para a gente. Porque as batalhas que a gente enfrenta, elas são intensas, parece que não, né? Mas são intensas. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa intercessão mútua, de nós clamarmos, Senhor, abençoa ele. Então você pode estar numa posição hoje que você é aquele intercessor, aquele que está sempre pronto a interceder, mas não se esqueça que você também pode estar numa situação de precisar da intercessão, e você precisa ter humildade para pedir, que é coisa que falta para muito crente. Tem muito crente que tem dificuldade de reconhecer a sua falibilidade. Tem muita dificuldade em admitir que, tipo assim, você não é essa última bolachinha do pacote, né? Você não é tudo isso que você acha que é, não. Tem muito crente que se esconde atrás de uma capa e está orando por todo mundo, mas ele mesmo está precisando de uma cura nele, só que ele não admite e não pede ajuda. O pastor, eu sempre falo, o pastor não tem uma bola de cristal, né, a não ser que ele tenha uma revelação de Deus específica a respeito de alguém, que deu uma outra história, mas ele não tem essa bola de cristal para imaginar assim, não,
Theo está passando por uma luta ali e tal, eu vou interceder por ele aqui. Não. A gente precisa compartilhar. Confessem uns aos outros. A gente precisa abrir o coração e falar, pastor, estou passando por uma luta. Está difícil. Às vezes, se você não conhece a pessoa, tal, mas sabe que é uma pessoa de oração, e você não quer compartilhar, fala, estou passando por uma luta, não queria abrir aqui, mas só ora por mim. Sabe? Isso faz toda a diferença. Nós precisamos praticar, né? Responda para você aí qual a sua condição hoje. De intercessor ou de alguém que está precisando de oração? E se estiver precisando de oração, está tudo certo. Não tem nada de errado com você. Muito pelo contrário, você está certíssimo. Eu preciso de oração. Eu preciso que orem por mim. A gente teve um encontro aqui, acho que foi uma meia hora com Deus, que a gente teve aqui e a gente orou por todo mundo aqui, não me lembro quem foi, não sei se foi a dona Marta Salete, não lembro quem estava aqui. E no final falou assim, pastor, você orou por nós, agora eu quero orar por você. Uau, como aquilo fez diferença na minha vida. Eu orei por todo mundo que estava aqui assim, mas aí no final a pessoa falou, agora eu quero orar por você. Que você deu, agora você vai receber. Sabe, isso faz toda a diferença. Você acha que eu falei assim, não, que isso? Eu sou um pastor, não precisa suas. Meu nível aqui, minha conversa com ele aqui é outra. Não, você vai orar por mim? Não, eu tenho. Você acha que eu fiz isso? Não, mas é claro, ora. A gente precisa ter esse coração de, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de cura para minha alma, eu preciso de cura para as minhas emoções, me ajuda a vencer, me ajuda a lidar com essas situações, me ajuda. E por fim ali, o texto encerra, né, com aquela afirmação, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tem uma outra versão que fala perdi aqui. Muito pode por sua eficácia a oração do súplico, né? Súplica do justo. Ele encerra dizendo a respeito desse poder da oração do justo. Uma oração que é feita com fé e integridade. Uma oração que tem grande poder diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele sonda o teu coração. Jesus olha para a cidade e fala, puxa vida, como eu queria ter feito milagres nesse lugar e não pude fazer. Por que não pôde? Perdeu o poder, Jesus? Por causa da incredulidade do povo. Por causa da incredulidade do povo, eles deixaram de ter experiências com Jesus, de cura, de milagres, porque eles não criam. Eles não creram. Olha que louco isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ter fé e desenvolver a nossa fé. Não se trata de uma fórmula mágica, né? Aquela oração que você vai fazer e no final, em nome de Jesus, aconteça. Não é isso. Não é um passe de mágica. Mas é, Senhor, eu creio que o Senhor pode reverter essa situação. Eu já contei várias vezes de eu ir orar em UTI. Até agora nenhum dos que eu orei na UTI viveu. Mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Um amigo meu, eu cheguei a orar com ele no caixão. Estava no caixão. Eu cheguei assim, eu pus a mão nele e falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer ele levantar agora daqui. Todo mundo vai sair correndo, né? Eu sei que o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor pode fazer. Então, Deus, se for da vontade, eu creio. Em nome de Jesus, faz ele levantar. Não levantou. Mas, e aí? Tua oração não tem poder? A mulher que só tocou nas vestes de Jesus, porque ela falou assim, se eu tocar... Ela não perguntou para Jesus, uma pergunta, se eu só tocar aí eu vou ser curada? Não fez essa pergunta. Mas ela fala para Jesus, eu criei, e eu pensei, se eu apenas tocar eu vou ser curada. É isso que é fé. Senhor Jesus, eu sei, o centurião, né? Chegou, Jesus queria salvar o
o servo dele lá, tal, e ele fala, não precisa, o senhor não precisa ir lá, porque eu tenho autoridade sobre os meus subordinados, eu falo, faça, tal, eles obedecem. Então, se o senhor falar aqui, ele vai ser curado lá. Uau, cara, que fé. Senhor Jesus, não precisa ir até lá, não precisa ir até na minha casa, não precisa. Se o senhor só falar aqui, a coisa vai acontecer. Uau, é essa fé que nós precisamos desenvolver. Essa fé que nós precisamos colocar em prática. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode reverter, eu sempre digo essa frase, né, de que o Senhor pode trazer à existência o que não existe. Está tudo dando errado, está tudo um caos, mas eu sei que o Senhor pode reverter a situação e eu quero me colocar à disposição. Eu quero ser aquele que participa. Você não trabalha para Deus, grave isso. Você não trabalha para Deus, você trabalha com Ele. Você não trabalha para Ele, você trabalha com Ele. Sabe por quê? Porque você nasceu... Que ano você nasceu, Vanessa? 95. Vanessa nasceu em 95. Você acha que a obra de Deus começou em 95, quando ela nasceu? Não, a obra de Deus está acontecendo há muito tempo. Você por um acaso nasceu em 95, eu nasci em 76 e eu estou aqui. Senhor, onde que eu entro nesse bonde? Que ele já está andando aqui. Chegou minha vez de entrar nesse bonde aqui e acompanhar o negócio. Então assim, aquilo que Deus está fazendo, Ele já vem fazendo há muito tempo. Então, qual que é o meu papel? Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor já está fazendo. Você não é a solução de todos os problemas de Deus, né? Vamos colocar assim. Nasceu a Marina, agora sim a coisa vai. Beleza, agora vai. Não, você é participante. Tanto é que se você não fizer, Deus não vai se frustrar, vai sentar e vai falar assim, Marina não quer fazer minha obra, deu errado, contava tanto com ela. Não, se ela não quiser fazer, Deus vai levantar outra Marina e vai usar e vai fazer. Por quê? Porque a obra dele continua e nós somos participantes. Então o Senhor está na brecha buscando intercessores, pessoas que se colocam para interceder, para orar uns pelos outros, e Ele vai buscar quem tiver na ponta ali, eu estou pronto, Senhor, é quem Ele vai usar. E daí são essas pessoas que vão colher frutos. Quando fala da videira, né, que se eu estiver ligado à videira, eu vou dar fruto no tempo certo. E fruto sofre para nascer? Não, ele nasce naturalmente. Então se eu estou ligado ao Senhor, Ele vai me usar no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e não interessa nada mais. Ele vai usar quem estiver disposto, quem estiver pronto para servir. Você pode fazer a oração mais linda do mundo. Pode até gravar essa oração, tão maravilhosa que ela foi. Mas se ela não tiver fé, não valeu absolutamente nada. Não valeu absolutamente nada. Compensa você chegar e falar assim, Senhor, eu não sei nem como orar por essa pessoa, mas eu quero colocar essa pessoa diante do Senhor e pedir, Deus, intervém aqui nessa situação. Faz o que precisa ser feito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ponto. Oração simples, direta. Senhor, eu não sei nem como orar. Eu já tive várias situações assim que eu falei para Deus, não sei nem como é que eu oro aqui. Não sei nem como é que eu oro. Uma família que passa por uma tragédia. Como é que você ora ali? Você fala assim, eu nunca vivi isso, nunca senti isso, nunca perdi um filho, nunca... Senhor, vem. Aí sim a gente entende aquele texto que o Senhor pega a sua oração e com gemidos inexprimíveis leva essa oração para Deus. O que Ele quis dizer é isso aqui. É isso aqui que Ele quis dizer. Eu olhei o coração dele, eu olhei a fé dele, ele não soube expressar com palavras, mas Deus, aqui Jesus, né, fazendo o meio de campo, aí Jesus pega, mas Deus, o que ele quis falar aqui, e leva. Vida de oração é isso, esteja sempre pronto,
sempre pronto para interceder, sempre pronto para orar, sempre pronto para pedir oração. Eu preciso de oração. Eu não estou legal, eu preciso de oração. Então, que nós possamos ter isso em mente. E eu queria deixar 3 aplicações bem básicas e práticas para você. Sempre no teu momento de alegria, não esqueça de agradecer e expressar sua gratidão a Deus. Se está tudo bem com você, se a tua casa está legal, se você tem sido muito abençoado e as lutas elas não têm sido tão intensas na tua vida, agradeça a Deus. Use a sua oração como forma de gratidão e louvor ao Senhor, porque Ele tem te sustentado. Então, valorize esse tempo de gratidão nos momentos de alegria. Valorize também a comunhão da igreja. Valorize esse tempo. Peça oração. Compartilhe suas necessidades um com o outro. Não tenha medo de falar assim, fulano, olha só, está pedindo oração. Não tenha receio. Mas fale, ore por mim, eu estou passando por um momento difícil. E ao mesmo tempo que você se abre para receber oração, você também se coloca à disposição. Eu quero orar por você. Não espere alguém te pedir. Vá à frente. Interceda. Não tenha medo de chegar assim. Eu já cheguei para pessoas assim e falei assim, eu posso orar por você? Quero abençoar a tua vida. Do nada. Tome iniciativa, ore uns pelos outros. Eu te garanto que numa dessas você vai se surpreender com a resposta. Com aquilo que Deus vai fazer. Coloque-se na brecha. E por fim, pratique a confissão e o perdão. Permita que essa restauração ela aconteça a partir da tua vida. A partir da tua vida. Como eu disse, a gente não é infalível. A gente erra, a gente falha, a gente pisa na bola, mas permita que o teu exemplo possa motivar as outras pessoas a também fazer. Confessar para o outro a sua limitação não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. Mas é um sinal de que nós vivemos no corpo e eu preciso do meu irmão. É um sinal de que eu preciso da tua vida, eu preciso da tua intercessão, eu preciso que você me resguarde com as suas orações, eu preciso. Então pratique isso, comece em você, não espere o outro pedir perdão, não espere o outro confessar pecado, não espere o outro, comece a partir de você. Compartilhe, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu tenho o costume, assim, de qualquer coisa, assim, eu peço oração. Eu não tenho dificuldade, assim, sabe? Dei a topada com o pé ali, tô com uma dor no meu pé, assim. Eu sei que se eu tomar um anti-inflamatório e tal, colocar um gelinho e tal, vai passar. Mas eu compartilho, gente, olha aí, eu bati o pé aqui, tá doendo muito. Compartilha. A gente precisa ter esse hábito, né? De, não, mas isso aqui é bobeira. Não vou nem incomodar Deus com isso. Não vou nem incomodar Deus com isso, vou incomodar o irmão para isso. Para quê? Não precisa. Precisa porque tudo isso é exercício. Tudo isso são práticas que a gente vai desenvolvendo e as pessoas começam a aprender com a gente. Assim, puxa, olha lá. Dona Marta compartilhou uma necessidade lá e o pessoal orou por ela. E, enfim, puxa, acho que eu vou compartilhar também. Acho que eu vou apresentar uma necessidade, vou ver o que acontece. E a pessoa vê o que acontece. Então, vamos ter essa prática, né, de confissão, perdão e permitir, então, que essa humildade sincera assim, seja algo mútuo no nosso meio, né? Lembre-se, oração feita com fé por um coração íntegro, ela é poderosa e eficaz. Oração feita com fé por um coração íntegro tem poder, é eficaz. E Tiago, então, ele nos convida para essa vida de oração constante. Ele nos convida a ter essa comunhão sincera, porque oração é conversa com Deus.
É como se chegasse para Deus assim, sabe quando você conversa com seu melhor amigo e você chega para ele e fala assim, então, lembra aquilo que você fez comigo? Ele está passando por isso, está passando por uma luta, então faz com ele também, age nele também. É apresentar para Deus, porque você já tem experiências com ele, você sabe que ele faz, e se você viu ele fazendo, você fala, Deus, o Senhor fez, eu já sei que o Senhor faz, então eu quero pedir que o Senhor faça isso na vida do meu irmão, faça isso na vida da minha irmã. É isso que Tiago nos convida, para ter essa prática de oração constante, confiando no poder de Deus, confiando que esse corpo, que somos nós, ele se ajuda, ele está junto. Eu vi um vídeo uns tempo atrás que mostrava como que as células elas se regeneram, como elas trabalham quando uma pessoa simplesmente bate e faz um corte assim, né? Era um vídeo bem legal assim, então a pessoa cortou assim, daí na animação ali mostrava o que acontecia no organismo enquanto acontecia simplesmente um corte no braço assim. É todas as células começando a trabalhar juntas e uma coisa faz outra coisa. O corpo de Cristo é isso. Nós precisamos valorizar o nosso tempo de oração. A gente precisa valorizar o poder da oração. Eu acredito plenamente que se a igreja, e aqui igreja geral, se a igreja compreendesse o valor da oração, o sentido da oração, a igreja ia orar mais. Nossas reuniões de oração iam estar repletas. Você ia chamar as pessoas para orar, ia chover gente para orar. Mas a igreja, infelizmente, ela não entende isso. As reuniões de oração normalmente são as mais vazias. São as mais vazias. Nós precisamos orar. Nós precisamos valorizar. Eu queria encerrar esse tempo orando por você. Orando pela tua vida, orando pela tua jornada e orando principalmente para que você se levante como intercessor nessa cidade. Para que você se levante como uma pessoa que está intimamente ligada ao Senhor, que entende exatamente quem Deus é e o que Ele pode fazer, e por isso não se cala. Senhor, eu sou intercessor. O meu desejo é que você comece a andar pela rua e você ande intercedendo, sabe? Você olhando as situações, Senhor, abençoa. Senhor, você nem vai falar com a pessoa, mas Senhor, abençoe. Você vê uma situação, Senhor, tem misericórdia. Senhor, guarda. Senhor, sustenta. Senhor, fortalece. A minha esposa, ela tem o dom de misericórdia, né? Então para ela assim é algo natural. Então ela está andando assim, ela vê uma necessidade, uma pessoa, um carrinheiro puxando um carrinho, ela, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. E começa a interceder e começa a falar. E a gente não sabe, mas algo pode estar acontecendo na vida da pessoa por causa da tua oração. Não porque a tua oração é poderosa, não, mas porque você estava na brecha. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Nós precisamos ser resposta das nossas orações, né? Ah, Senhor, abençoa, né? Ah, Senhor, que nossa igreja seja mais uma igreja que ora mais. Então, comece por você. Comece falando, Senhor, eu não vou me abster, eu não vou me privar desse momento. Eu quero ser um intercessor. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo tão especial. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que veio aqui, Senhor, nessa tarde. Eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, e eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa responder às orações, Deus, de cada um aqui. Senhor, nós fomos desafiados, ó Deus, nessa tarde, a nós nos colocarmos na brecha e nós sermos intercessores, ó Deus. Nós praticarmos a oração, porque essa oração, ela traz esperança, essa oração traz motivação, essa oração faz diferença na nossa vida. Então, nós fomos desafiados hoje, Senhor, a viver uma vida de oração constante,
Orar por nós, mas principalmente orar uns pelos outros, ó Deus. Pai, inquieta o nosso coração, ó Deus, nos faz orar, Senhor, nos chama a atenção para necessidades, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos leva a viver um tempo novo, Senhor, como igreja, Senhor, como povo de Deus espalhado nessa cidade. Senhor, que nós possamos ser aqueles que são encontrados como intercessores, ó Deus. Pai, faz isso no nosso coração e, Deus, permita a gente ver a resposta das nossas orações, nos permita ver, Senhor, porque isso nos motiva ainda mais, não que a gente faça as coisas, ó Deus, pelo resultado, para ver as coisas, mas é que a gente sabe que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, mas nos faz ver, Deus, nos faz ver a resposta das nossas orações, nos faz ver realmente o teu mover, o teu agir no meio das pessoas. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Por isso nós vamos ao Senhor, por isso nós nos achegamos a Ti, por isso nós clamamos pela Tua intervenção, Senhor. Muito obrigado por essa tarde. Te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos sustente, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.